Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje, excepcionalmente, nós não vamos falar sobre ainda, né, o item 7 do Livro dos Espíritos e também não vamos hoje ainda continuar com mais um pedacinho da história de Jesus. Mas é porque chegou uma questão, uma dúvida pra gente que nem era pra cá, exatamente, né? Não era uma dúvida pra gente trazer aqui para o programa, para o canal, mas a gente virou assim, isso dá uma boa conversa. Então nós resolvemos aproveitar. Porque questionaram sobre como que se poderia abordar aquelas questões que a gente ouve, geralmente a gente ouve em outras religiões, né? De pessoas que em sonho elas viram a Deus, de enxergar mesmo, de conversar e de falar com Deus, e de dúvidas que algumas pessoas têm com relação, por exemplo, a encontrar ou ver Deus quando chegar depois da morte. Até porque tem uma das bem-aventuranças em que Jesus fala que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí nós ficamos assim pensando sobre essa situação, né? Porque os espíritos dizem pra gente que é muito comum os espíritos superiores, não estamos falando de Deus ainda, mas os espíritos superiores chegarem a um nível tal de desenvolvimento e de auxílio para várias criaturas que é muito comum eles terem equipes que trabalham junto com eles. E como são equipes de espíritos muito evoluídos, às vezes acontece de alguém tão evoluído quanto, ou vamos dizer assim, no nível de evolução muito próximo daquele que a gente está às vezes pedindo, que a gente está fazendo oração para eles, nos atenderem a pedido daqueles outros. Vamos imaginar assim que São Francisco de Assis tem uma equipe gigantesca que trabalha com ele, porque imagina quantas pessoas que pedem a ajuda de São Francisco para os animaizinhos que estão doentes no mundo inteiro ao mesmo tempo. E que história é essa de que às vezes 3, 4, 10 pessoas foram atendidas ao mesmo tempo? São Francisco conseguiu se dividir para ir em todos esses lugares? Não necessariamente, eles têm equipes de trabalho. E da mesma forma que aqui na Terra, né, às vezes quando um político muito importante ou uma pessoa que tem um poder, um rei, um presidente, ou até mesmo, vamos colocar de outra forma, um diretor da escola, quando precisa participar de algum evento, envia alguém representando ele, na espiritualidade também as coisas acontecem dessa forma. Ah, Rogério, mas essa história de ver a Deus, você não chegou nesse ponto. Pois é. Sabe quando a gente, por exemplo, tenta olhar para o sol e não dá pra gente olhar para o sol porque queima a vista da gente porque é forte demais? Mas a gente sabe que o sol existe mesmo sem olhar para ele, porque a gente vê o calor dele, a gente sente o calor dele à nossa volta, a gente vê o resultado, né, da presença dele nas plantas que estão crescendo, mesmo num dia que a gente fala sem sol, no dia onde só tem aquele mormaço que o pessoal fala, a gente consegue às vezes sentir o calor do sol junto da gente, mesmo que ele seja invisível. O que acontece é que, e os espíritos dizem isso na introdução não, na primeira parte do Livro dos Espíritos, que a gente pode saber da existência de Deus por um axioma, por uma construção filosófica, científica, que diz que todo efeito tem uma causa. Então, se eu observo o efeito, significa que eu posso imaginar ou entender que a causa que motivou aquele efeito existe. Do tipo, se um gelo está derretendo, tem como eu saber que alguma coisa, o calor provavelmente, está fazendo com que aquele gelo derreta. Se tem uma série de coisas à minha volta que mostram a presença de alguém muito superior a mim, mas que eu não consigo enxergar, eu posso entender, aceitar que existe alguém superior, mesmo que eu não esteja vendo essa pessoa. Ah, Rogério, mas lá Jesus fala, né, que aqueles que forem puros de coração verão a Deus. Sim, só que são aqueles que são puros de coração. E quando a gente fala de seres puros de coração, a gente está falando de seres angélicos. São aqueles seres que já conseguiram eliminar de si todo o desequilíbrio, toda a maldade, todo o erro, toda a ignorância. São aqueles seres que já conseguiram atingir a perfeição. Jesus é um desses seres.
E exatamente por ter chegado nesse nível de evolução, eles conseguem estar em ligação direta com Deus. Ah, eles veem a Deus? A gente não pode dizer isso, sabe por quê? Porque a visão é coisa da matéria. Dizem os espíritos que na espiritualidade, no mundo dos espíritos, a gente vê com o corpo todo, com o corpo espiritual, com o perispírito. A gente ouve por inteiro, a gente sente por inteiro, porque os sentidos que a gente percebe não estão vinculados a esse órgão da matéria, não é assim. A gente consegue perceber com uma profundidade muito maior do que a gente pode imaginar. Então, assim, tem seres encarnados hoje aqui na Terra que podem ver Jesus, aliás, que podem ver Deus. Pelo que eles explicam pra gente, não. Tá muito longe ainda da nossa condição. Dos que passaram por aqui, quem conseguiu ver Deus de verdade foi Jesus. Mas ele deixou bem claro que todos nós podemos alcançar isso um dia. Ah, Rogério, mas e essas pessoas que falam que viram? Pois é, eles viram uma estrela de uma grandeza superior. É como se tivessem percebido um espírito altamente evoluído que, pela sua grandeza, pelo seu brilho, pela sua luz, no entendimento dessas criaturas que passaram por esse tipo de experiência, era como se elas estivessem vendo o próprio Deus. Quando, na maior parte das vezes, pelos ensinamentos que são dados para a gente, eles estavam conversando, vendo emissários divinos, representando a palavra de Deus aqui no mundo, a lei divina aqui no mundo. Ah, fica tão mais pobre? Não, não fica não. Significa que a gente tem um incentivo a mais para a gente chegar um dia a se tornar um desses espíritos que tem essa capacidade de uma vinculação tão íntima com o Criador que conseguem se tornar co-criadores, criadores também, criadores conjuntamente da obra divina que abrange o universo inteiro. É muito maior do que a gente pode imaginar, mas nós vamos chegar lá. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e se cuidem.